olha aí, pessoal, saíram duas pesquisas muito interessantes a respeito da Prefeitura de São Paulo. Fala sério, ninguém liga para nenhuma outra campanha eleitoral de nenhuma outra capital brasileira. Nem sei se você está acompanhando tão bem as eleições na sua cidade quanto em São Paulo. Eu falo por mim, eu conheço mais da eleição da capital paulista do que do meu próprio município, né? Mas então saíram duas pesquisas, a primeira aqui do Instituto Futura, mostrando uma larga vantagem do Marçal em relação aos seus concorrentes mais próximos, né? Ele em primeiro lugar, e mais interessante do que isso, um segundo turno entre ele e o Nunes, né? Um cenário bem definido nesse sentido. Por outro lado, temos também pesquisa Datafolha, aquela nossa queridinha que a gente tanto admira aqui no Brasil, né? Aquele instituto altamente confiável que demonstra um empate triplo. Mais uma vez, né? Eu já tinha trazido outra pesquisa mostrando esse cenário que é bem factível. Nesse aqui, é claro, com aquela puxadinha legal para a esquerda, padrão Datafolha, Guilherme Boulos com 23%, Nunes e Marçal empatados em 22%, todo mundo dentro da mesma zona ali cinzenta, por conta da margem de erro, obviamente, né? Então vamos conversar aqui sobre esses temas, sobre esses assuntos aqui, ver a questão das eleições em São Paulo, a repercussão que isso aqui pode ter nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, para fortalecer o meu trabalho. E se você quiser fortalecer ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 por mês, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, né? Então, a pesquisa aqui futura é bastante recente, entre os dias 2 e 4 de setembro, estou gravando este vídeo na noite do dia 5 de setembro. Então, bem recente mesmo, né? E aí, o que ela aponta? Essa aqui é a definição trazida pela pesquisa futura. Tabata Amaral deu uma secada boa aqui, viu? Menos de 7%. O Datena ficando abaixo de 9% aqui, né? Enfim, os principais candidatos realmente são os três que nós já imaginávamos: Pablo Marçal, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. O que mais chama a atenção aqui nessa pesquisa, né? Primeiro é o percentual do Pablo Marçal, 26,2%, que não é tão alto quanto daquela pesquisa do Instituto Veritá, que eu trouxe aqui, que colocava ele com 30% das intenções de voto. Isso aqui considerando branco e nulo, e o pessoal aqui que não colocou nenhuma, estão indecisos, né? Mas então o Pablo Marçal, lá na outra pesquisa, estava com os 30%, aqui ele aparece com 26%, mas ainda assim é uma quantidade substancial de votos, sem dúvida. E o mais interessante fora isso é a colocação dos outros dois candidatos, porque pela primeira vez aqui em uma pesquisa, pelo menos que eu vejo, tenho acompanhado bastante isso, o Ricardo Nunes aparece à frente do Guilherme Boulos. Ou seja, aqui, pela pesquisa futura, o que nós temos é, de fato, um segundo turno entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes. Isso aqui seria bastante interessante de ver, porque a gente tem feito projeções a respeito de para quem os votos migrariam num segundo turno, né? Ah, Pablo Marçal e Guilherme Boulos, para quem que os votos do Nunes iriam migrar nesse cenário? Para quem que os votos do Datena iriam migrar? Agora, no segundo turno, entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes, a grande questão é para onde os votos do Boulos iriam migrar, né? Isso aí seria uma coisa bastante engraçada. Mas eu digo para você que nesse cenário aqui, eu acho mais fácil o Nunes vencer justamente por isso. Em quem que um eleitor do Boulos iria votar? No cara que já está governando São Paulo, que é aquela política mais antiga, mais tranquila, ou no maluco de direita aí que, enfim, não combina com o perfil do Guilherme Boulos, né? Veja a maior parte dos votos do Boulos migrando para o Ricardo Nunes num cenário como esse. Inclusive, eu afirmei em um vídeo anterior aqui do meu canal que a estratégia principal do Pablo Marçal certamente é bater mais no Ricardo Nunes para tirar votos do Nunes, para ir para o segundo turno com Guilherme Boulos, justamente por conta desse cenário aí. Para ele é mais fácil herdar os votos do Nunes no segundo turno do que herdar os votos do Boulos, principalmente se for contra o Ricardo Nunes mesmo, né? Esse cenário aqui não é muito vantajoso para o Pablo Marçal, mas é muito vantajoso para o Ricardo Nunes com certeza. Aliás, o Ricardo Nunes
vai ter aí um segundo turno competitivo, independentemente de quem seja o concorrente dele também, né? Mais competitivo do que o próprio Guilherme Boulos, que tem um índice de rejeição muito grande, conforme as pesquisas têm mostrado, né? Já no segundo turno aqui, o Instituto Futura fez as projeções a esse respeito aqui, né? Então, de acordo com o que eles apuraram, o Nunes seria reeleito se ele disputasse contra o Marçal, contra o Boulos, contra a Tabata e contra o Datena. Ou seja, ele ganha de qualquer um dos candidatos num segundo turno, né? Já, isso aqui é engraçado, né? Que a Tabata ganha do Boulos, de acordo com esse instituto aqui, se ela for num segundo turno, o que obviamente não vai acontecer, né? E o Marçal também ganha do Boulos, de acordo com o que foi pesquisado, mas aqui já é na questão do empate técnico, né? Então não tem uma vantagem muito grande, é uma vantagem numérica, mas não efetiva, né? Então, tanto aqui na questão dos votos espontâneos, o Marçal também aparece em primeiro lugar, ou seja, sem colocar a lista de candidatos, né? Primeiro nome que vem na cabeça como intenção de votos, ou seja, o Marçal é o mais conhecido dos nomes à disputa para a Prefeitura de São Paulo, mais do que os políticos aí de longa data, mais do que o prefeito da cidade. Olha que coisa, né? Isso nos diz muito da nova forma de fazer política, né? Agora, aqui que está o grande ponto, realmente, o ponto forte do Nunes no segundo turno, que é a baixa taxa de rejeição que ele possui, porque ele tem apenas 13% de rejeição contra 33% do Pablo Marçal. Isso aqui ainda permite o Marçal ser eleito no segundo turno. Ele consegue, inclusive, trabalhar isso aqui no segundo turno, tá? Fazer uma imagem melhor para cair isso aqui para uns 25%, 27%, que possibilita ele ganhar com tranquilidade. Já o Guilherme Boulos, meu amigo, ele está quase aqui no limiar da inviabilidade política. 42% de rejeição, realmente é muita coisa, e é o calcanhar de Aquiles dele. É o motivo pelo qual eu não tenho dúvidas de que o Marçal prefere fazer um segundo turno com o Guilherme Boulos do que com o Nunes, né? Disso eu não tenho dúvida. Os números aqui do Datafolha trazem um patamar diferente, né? Mostram aqui um derretimento, aliás, não, derretimento nenhum, né? Mostram praticamente uma estabilização entre os principais nomes aqui. O único derretimento mesmo do Datena, perdendo votos para outros candidatos, porque ele caiu 3% aqui, 3 pontos percentuais, né? Então, o Boulos permaneceu estável, de acordo com a comparação com a última pesquisa. O Ricardo Nunes subiu, melhorou nessa análise aqui. O Pablo Marçal também, né? Então, ainda todos os 3 candidatos principais num empate técnico da mesma forma como eles estavam antes. Só invertendo aqui o segundo e o terceiro lugar, porque a margem de erro aqui é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa entrevista também foi feita, essa pesquisa aqui, também foi feita recentemente, tá? Entre os dias 3 e 4 de setembro. Ambas pesquisas refletem, de fato, aquilo que os últimos acontecimentos pontuam, principalmente os últimos debates, né? Que foram muito importantes nesse sentido aí. A questão da perseguição ao próprio Pablo Marçal, enfim, né? Já é uma coisa mais ou menos estabelecida desse futuro, dessas próximas semanas até a eleição. Eu não acho que isso aqui vai variar muito a partir de agora. Já houve ali o ganho exponencial, né? Quase exponencial, vamos colocar assim, do Pablo Marçal, até chegar nesse patamar aqui de ser uma candidatura extremamente viável, de acordo com alguns institutos, né? Provável para o segundo turno, né? Uma coisa realmente impressionante para um cara que não tem força política, né? Não tem um histórico político muito grande, não tem um partido grande por trás de si, não tem tempo de televisão, tempo de rádio, e tem uma verba ali do fundão eleitoral que é irrelevante comparada com, por exemplo, o Guilherme Boulos, que tem mais de 40 milhões de reais ao seu dispor para fazer a campanha em São Paulo, né? Então, certamente aqui essas pesquisas mostram a força do Pablo Marçal, que eu continuo acreditando que é o cara mais garantido de chegar no segundo turno. Para mim, ele fica em primeiro lugar
nessas eleições aí para a Prefeitura de São Paulo, com a grande dúvida que é a respeito de quem que ele enfrenta no segundo turno. Se ele for com o Boulos, para mim ele leva tranquilamente isso aí. O Tarcísio de Freitas tem feito aquela ponderação de que só o Nunes ganha do Boulos no segundo turno. Pois bem, isso é verdade, o Nunes leva fácil se ele for com o Boulos no segundo turno, mas tranquilamente ele leva, né? Só que o Marçal também vai levar se o Ricardo Nunes o apoiar no segundo turno, se o Tarcísio o apoiar, se o Bolsonaro o apoiar, né? Então, realmente, ele com tranquilidade consegue herdar boa parte dessa votação aqui do Ricardo Nunes, né? Porque olhando aqui pelos percentuais, se você somar os dois aqui, dá 50% dos votos, e aqui nem está considerando o percentual nos votos válidos, né? Tem quase 10% aqui de branco, nulo e indecisos, gente que não respondeu. Ou seja, esse percentual na prática, nos votos válidos, é muito maior do que isso aqui, né? E o Boulos não tem tração suficiente para superar esses dois candidatos juntos. Então, o cenário mais provável é esse, sem dúvidas, né? Mas me diga aí, o que você achou dessas pesquisas? Isso mudou a sua percepção sobre a eleição em São Paulo? Deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.